I tell you, a title without a substance means nothing. The prophet Job said that if we give people flattering titles, that our Maker, our Father, will cut them off. You know, another weakness of the Church of Brazil is they're impressed by titles and they're impressed by gifts, by spiritual gifts. But those gifts are never a testimony to the integrity of an individual. What impresses me, what impresses Jesus, is honor, integrity, character, because that's what we take to heaven. But the church seems to exalt celebrities, exalt personality. We have a few famous people that have risen to the top, whether they're preachers or musicians, worship leaders, and they've risen to the top, become celebrities and famous, and then that begins to set some kind of an example that that's a measure of success. First place, that's not a measure of success. Because I'll tell you, would be the most famous worship leaders? We won't call any names. I know them all. But I know how they started. I know how they began. They began alone in their room with their musical instruments. No audience, no following, no reputation, no CDs, no DVD, no nothing. They were in their room, alone in their room, worshiping Jesus. That's how they started. And out of their priesthood, their kingship was born. That's how yours is born. The Bible says God is seeking those who will worship Him in spirit and in truth. Why is He looking for those that will worship Him in spirit and truth? Because if they will emphasize their priesthood and they gain their authority and their position in their priesthood, then as their kingship is developed, they don't become corrupted. You understand? They develop their priesthood. Every move of God, every revival, it may be a national revival, may be a worldwide revival, may be a revival in your church, may be a revival in your life. But it always began with someone alone in your room, worshiping God, standing in His presence as that ministering priest unto God. Millions of Brazilians were touched by the revival. Let me tell you how it began. It began with people alone in their room, with someone hidden in God's presence, fulfilling their priesthood, ministering to Jesus. Devils are no problem. Congregations are no problem. Money's no problem. You have no problem. How are you going to have problems in Jesus' presence? How are you going to have it lack anything in Jesus' presence? Everything you need is in His presence, is in your relationship with Him. I'll tell you what you do, my friend. Separate yourself. You go into God's presence, and you don't come out. You don't come out until Jesus calls you out. You stay there until you come out in the power of the Spirit. Who have you been with? Who have you been with? I've been with Jesus. Have you been with Jesus? Are you content to just be with Jesus? Because I'll tell you what will happen in your life. You come to the place in your life where you will say, Jesus, I don't want to go out there. I don't want to go before the congregation. I don't want to preach. I don't want to go. I want to stay here with you. I don't want to go out there. I don't want to build a church. I don't want a big ministry. I don't want to be on TV. I don't want 100 DVDs. I just want to be with you, Jesus. Jesus says, now you're ready. Now I can use you. Now I can use you. You'll do that. You'll have the authority of a king. And you know what? It'll mean nothing to you. There's a call of the Spirit today.
You develop your priesthood. Your kingship will take care of itself. That's the Melchizedek New Testament ministry. They have bread and they have wine for the children of Abraham, which speaks of the church. Hallelujah. Greatest promise in the Bible, greatest promises of those who overcome. And the greatest promise of those promises to the one who overcomes can sit with me, and he'll go into the temple and never come out again. Like Enoch, he walked with God, and he was not. He was not. I'm waiting for that day. Have you ever seen Jesus? I can tell you this, he's wonderful. And I've just told you today, you emphasize the priest's side, and the king ministry will take care of itself. Jesus is looking for a people that just wants him. Just wants him. Nothing else. Just Jesus. Aleluia. Graça e paz. Só dos irmãos com a paz do Senhor. Irmão, vou estar lendo aqui uma mensagem em Salmos 19. Aleluia, Jesus. Os céus proclamei a glória de Deus, e com firmamento anunciei as obras das tuas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e a noite revela conhecimento à noite. Não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Amém? Vamos estar orando. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meu Pai amado, estamos aqui, Senhor, início deste culto, para te agradecer, meu Pai amado, pelas bênçãos, pela cura, Senhor, que o Senhor venha nos curar, porque o Senhor, meu Pai, somos dependentes de Ti, Senhor. Estamos aqui, meu Pai amado, Pai querido, dependente totalmente de Ti, Senhor amado. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu declaro, meu Pai, a cura sobre os meus irmãos, Senhor, sobre os meus familiares, meu Pai amado, sobre aqueles que estão assistindo a gente nessa live, meu Pai amado, que vocês venham sentir o toque do Espírito Santo, que vocês venham ser curados, que vocês venham ser libertos totalmente pela palavra do Senhor, que vocês venham sentir sede desta palavra. Meu Deus amado, meu Deus querido, neste momento, Senhor, vai visitando, meu Pai, a cada família, vai visitando, meu Pai, cada ente querido, Senhor. Visita, meu Pai amado, meu Pai querido, nesta hora. Vai, meu Pai, curando, porque o Senhor veio, meu Pai amado, para curar aqueles, meu Pai, que necessitam de uma cura. O Senhor veio para os doentes, meu Pai amado, e não para os sãos, meu Pai. E nos encontramos aqui necessitados de Ti, Senhor. Nós estamos aqui necessitados, meu Pai amado, neste momento, em todo o tempo, meu Pai, porque levaremos nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Pai. Pai, neste momento, meu Pai, entrego cada irmão que aqui está, cada família representada que aqui está, Senhor. Toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Vai guardando, livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Então eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que você seja curado, que você seja transformado pelo poder da palavra. Amém, irmão? Eu quero saudar a amada igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom, que maravilhoso é estar mais um dia na casa de Deus, junto com a família. Aleluia. Pode se sentar um pouquinho. Aleluias. Primeiramente, antes de iniciar a palavra de Deus,
Eu gostaria de contar um testemunho que nessa semana que passou, o meu filho foi viajar para São Paulo e na volta ele dormiu e cochilou no volante, andou mais ou menos entre 14 a 15 quilômetros, dormindo no volante. Um caminhão vinha atrás dele, tentando dar sinal de luz, tentando buzinar para ele, mas nada adiantou. E daí, segundo o caminhoneiro, ele tentou segurar o trânsito atrás do caminhão. E quando ele viu, ele bateu na canaleta da rodovia e o pneu bateu na caixa e o carro dele capotou. Mas pela honra e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não saiu com nenhum arranhãozinho. O bem material se acabou, mas ele está vivo, pela graça de Deus. Não venha na casa de Deus, mas eu tenho certeza que ele tem Deus no coração, porque todos nós que tem Deus no coração, Deus está com a mão estendida para nos livrar. Não importa o que nós somos, não importa o que nós fazemos na vida, mas se nós estiver com Deus na mente, no nosso coração, Ele dá o livramento. E eu creio que Deus ali estava com a mão estendida por ele, porque todos os dias eu creio que a mãe dele também ora por ele, e eu oro por ele e pedindo, e creio que a igreja também ora pelas famílias nossas. Então a mão de Deus estava estendida. Então eu creio que esse livramento é que nele disse, ele sorria. Quando ele saiu de dentro do carro, daí o pessoal que estava socorrendo ele diz, mas aconteceu tudo isso, você está sorrindo? Eu falei, isso daqui não é nada, eu estou aqui, estou vivo. Então Deus é misericordioso, amém? Eu gostaria que vocês colocassem de pé, aleluia, e vou estar lendo em Lucas 5. Lucas 5, do 27 em diante. Antes de fazer essa leitura, eu sei que na sexta-feira, Deus tem falado da fonte da água viva, da água que restaura, da água que purifica. E eu escutando esses dias pela live, a pastora ministrando essa palavra, aleluias, e daí eu comecei a perguntar a mim mesmo, será que eu e você estão conseguindo ver a nossa imagem refletir nessa fonte da água viva? Porque essa fonte da água viva, ela é limpa, ela é pura. E nós tem que, a nossa imagem é a imagem e semelhança de Deus. E ela tem que se aparecer, o reflexo tem que aparecer. Será que eu e você estão conseguindo ver a nossa imagem dentro dessa fonte? Dessa água que é cristalina, que é a palavra de Deus, aonde Ele restaura, aonde que Ele vem fazer as purificações nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente começa a perguntar para nós mesmos, eu estou indo para a igreja, será que Deus está comigo? Será que Deus está com as mãos estendidas para mim e para a minha família? Então, amados, nesse testemunho que eu acabei de falar, de contar, Deus está com as mãos estendidas por cada um de nós. E muitas das vezes a gente passa despercebido e não deixa a nossa imagem, semelhança de Cristo refletir nessa água, nessa fonte que é cristalina. Muitas das vezes é nós que impedimos a se refletir dentro dessa fonte. E eu creio que nessa noite vocês vieram aqui com um objetivo, que essa fonte e essa água cristalina venha refletir a nossa imagem, que é a semelhança de Cristo. E que nós não venha se perder por motivo algum mundano, mas que nós venha crescer dentro do ministério. Porque a palavra de Deus também diz assim que é pregado muitas das vezes sobre visão. E muitas das vezes a gente não enxerga um palmo diante do nosso nariz. Mas eu creio que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está sendo pregado, está abrindo a nossa visão. Porque Deus, quando falou para Abraão, Abraão, olha para frente, olha para o sul, para o norte, até quando as suas vistas se alcançar, essa terra eu te darei.
E é assim que Deus quer fazer comigo, com você. É assim que Deus quer fazer com cada um que está aqui. E outra passagem, antes de entrar dentro da palavra de Deus, aonde vai ser ministrada, também quando Moisés estava lá com aquele pessoal que estava com ele pegou 12 pessoas, uma de cada tribo, e mandou como espião para entrar na terra prometida. 10 voltaram com a mente, com uma visão diferenciada de 2. Foram 12 no mesmo tempo, na mesma hora, e voltaram todos juntos. Mas só que 10 entraram lá, teve uma visão. Ali eles avistaram as dificuldades, os gigantes, ali eles avistaram tudo o que podia impedir deles conquistar aquilo que eles tinham para eles. E eu creio que hoje você está aqui não com aquela visão daquelas 10 pessoas que voltaram, mas sim com aquela visão daqueles que voltaram, falando, lá tem gigante, mas os frutos o homem não pode carregar. Lá tem gigante, mas nós podemos entrar lá e sair como vencedor. Aleluia. E eu creio que cada um que está aqui está nesse pensamento, nesse objetivo, de sair como um vencedor. E a palavra de Deus vem aqui em Lucas 27, vem nos dizer que, e depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E ele fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outra que estava com ele à mesa. E os escribas e os fariseus murmuraram contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse, não me consiste de médico o que estão são, mas sim o que estão os enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores e arrependidos. Amém? Pode se sentar. Graças a Deus. Eu creio que muitos já leram essa passagem. E Levi, todo mundo sabe da história. Quem leu a passagem conhece que Levi era um cobrador de impostos. E ali junto com o Levi existia mais 219. Era 220, mas fora Levi tinha mais 219 publicanos que cobravam os impostos. E quando Jesus olhou para ele talvez enxergou lá naquele cantinho, falando, lá está Levi, Mateus. Eu vou chamar ele para me seguir. E quando ele fala, me segue, a palavra vem nos relatar que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. E nessa palavra, segue-me. E muitas das vezes a gente, se Jesus chegasse aqui agora, falasse para mim, falasse para você, segue-me. Será que você teria coragem de deixar tudo e seguir? Muitas das vezes a gente anda com a mente tão preocupada, com a mente assim, tão afastada de Deus, que a gente não presta atenção àquilo que Jesus, o nosso Deus, quer falar por nós. A palavra de Deus lá em Lucas, Lucas 10, 37. Eu gostaria se alguém pudesse encontrar para mim. Lucas 10, 37. E lesse a palavra, o que está dizendo. E daí outra pessoa já procurasse lá em Lucas 19, 29. Um lê Lucas 10, 37. Outro lê 19, 29. Primeiro, pode ler. Lucas? Tá. Eu acho que eu falei o nome errado, é Mateus.
Grande Deus, aleluias. Agora 19:29. Glórias a Deus. Amém? Estão ouvindo? Ele fala que todos que deixarem pai, mãe, irmão e seguir, é digno dele. E aqueles que não deixarem, não é digno dele. Então, amados, a gente tem que deixar tudo e seguir Jesus. Mas aqui na leitura diz que Mateus, o Levi, aleluias, fez uma festa na casa dele. E ali aqueles publicanos que andava com ele foram na casa dele. Aí vamos dizer, o que Jesus está falando? Que nós devemos deixar tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos condena. Nós temos que deixar aquelas maldades do nosso coração, nós temos que deixar tudo aquilo que nós está prejudicando na nossa vida espiritual. E na festa que Levi deu, ali foram os amigos, aqueles que ajudavam a cobrar imposto, todos aqueles que ajudaram. E muitas das vezes a gente, quando se converte, a gente quer entrar na casa de Deus e queremos ser o crentão. Agora eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Mas Jesus não está deixando para você deixar a sua família de lado. Como que eu vou me converter e vou deixar minha família de lado, se na própria palavra diz que nós temos que conquistar e ganhar nossas próprias famílias? Os nossos da nossa casa primeiro, e depois para nós ganhar as almas do lado de fora. E aqueles homens lá, eu vou ler no 31 diz: Jesus respondendo lhe disse: não consista de médico os que estão são, mas os que estão enfermos. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Como é que nós vamos chamar os pecadores, ganhar a alma do lado de fora, se nós temos que deixar tudo eles? Talvez quando eu me converti, eu larguei de ir na casa de um parente, de um fulano que bebia, ou um fulano que fazia coisas erradas. Mas como é que eu vou chegar até ele, vou conquistar ele? Como eu posso chegar até ele? Então Jesus está dizendo assim, deixa tudo aquilo. Se você bebia, você tem que deixar de lado. Se você fumava, você tem que deixar de lado. Mas não deixe os seus amigos, não deixe os teus parentes, porque você tem que ganhar eles para Jesus. É você que Jesus chamou. Então, aqui nessa palavra, vem me entender que quando o Mateus foi chamado, aí ele entrou naquela comissão. Pedro estava lá, era pescador. E Mateus cobrava imposto de Pedro. E como é que ficou? Como é que ficou a situação de Pedro naquela hora que ele viu que Levi estava junto com ele, e ali ele não poderia ganhar mais seu dinheiro, ganhar mais, porque Levi levava os trocos dele. Ficou numa situação, só que Levi era estudado, e Mateus é semi-analfabeto. Só que Jesus, a visão de Jesus, a visão de Deus é esplêndida, ela é chocante, porque daí ele pega Levi e leva junto com Pedro, e ali Pedro, analfabeto, vai pastorear Levi. Só que Pedro é analfabeto, mais pequeno, mas Jesus dá a sabedoria
Jesus dá o entendimento para Pedro para discipular o Levi, Mateus. E nos dias de hoje acontece, o que está acontecendo? No dia de hoje acontece que Deus pega aquela pessoa, coloca dentro da igreja e vai fazer os ensinamentos. Talvez tem 3 ou 4 pastores, mas pode surgir um aqui no meio que vem para falar, para nos pastorear também. Talvez a gente ache, mas o fulano é analfabeto, ele não sabe nem falar. Por que ele está junto com a comissão da igreja? Por que ele não tem entendimento nenhum? Só que o nosso entendimento é nosso, mas o entendimento de Jesus é grande, é eterno, é para a nossa salvação. E eu creio aqui nessa palavra, tem uma coisa, esse segue-me aqui, vai trazer tem um mistério muito grande. Mas quem que vai acabar de ministrar a palavra, vocês vão ver que esse segue-me, vai trazer algo muito esplêndido para a nossa vida. Porque eu estou só resumindo aqui o pouco que eu li a palavra e aquilo que Deus está mandando eu falar. Muitas das vezes eu sempre comento do pastor Lucas. O pastor Lucas é uma pessoa assim, humilde, que nem eu estava falando para ele ontem. E talvez essa igreja aqui, ou as igrejas que vão sair pelo ministério do fogo puro, será comandado por ele. E ele, eu já falei, vai ganhar juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo multidões. E o pastor, a Simone e o pastor Anjo, eles vão ficar na diligência. Talvez hoje vocês vejam aqui esse pequeno salão, mas a visão da nossa pastora, da sua pastora, é outra, é um salão enorme. E eu creio que esse salão enorme, atrás desse virão mais. Porque talvez hoje nós está tudo reunido, mas talvez no outro salão, ali vai ter jovens e mais jovens, junto com ele e junto com o Ministério Brasa Viva. Um dia eu peguei e falei aqui, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus e o grupo estava parado. E eu disse para o Lucas, falei, olha Lucas, essa brasa que está viva dentro de você, ela ainda sai fumaça, ela fumega. E você vai ver o que Deus vai fazer. E você vai ver o que Deus vai te surpreender. E hoje está aí. Esse grupo maravilhoso, esse ministério que eu sei que vai ser conquistado, e muitas vezes, e através disso eu venho dizer uma coisa para eles, talvez ninguém dá valor, mas logo eu tenho certeza que eles vão estar gravando o próprio CD deles, Ministério Brasa Viva, pela honra e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando começarem a cantar, porque hoje ele só canta, mas vai ter nesse ministério aqui, pastor, vai ter pessoa que vai louvar e vai ministrar a palavra em louvores. E vida vai ser restaurada. Eu creio assim, porque é a visão que Deus coloca em nós, para a gente enxergar coisa além que nunca a gente imaginou que pode acontecer. Então vocês podem ficar tranquilos que grandes coisas virão para frente. Hoje estamos aqui nesse espaço, mas Deus vai fazer grandes coisas. E Levi, ele como publicano, ali ele sentado na mesa, junto com Jesus, a turma pessoas religiosas começaram a criticar, mas está sentado com os pecadores, com as pessoas que defama, que pega dinheiro. Naquela ocasião, cobrar imposto, pessoas que catavam o dinheiro do povo, na mente deles. E Jesus respondeu, eu não vim para os
os sãos, mas sim para os doentes. Eu não vim para aqueles que estão são, eu vim pelos pecadores. Jesus está dizendo, eu não vim para fazer você ser mais elegante, ser mais extraordinário. Eu vim para fazer a obra na sua vida. Aleluias. Então eu creio assim, amados. E mais aqui embaixo diz: desceram então eles porque jejum aos discípulos e de João, e muitas vezes faz orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele disse: podeis vós fazer jejuar aos filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse também uma palavra: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser uma roupa velha, pois romperá a nova e remendo não conduz à velha. O que a palavra está dizendo você nunca viu uma costureira pegar uma roupa, um tecido novo e colocar numa calça velha. E aqui eu tenho certeza para você não verá pessoas sair daqui, desse lugar, sem o remédio certo, sem aquilo que ele veio buscar. Ele pode entrar todo acabado, todo destruído aqui dentro da casa de Deus, mas vocês vão ver ele sair daqui com uma cura e sair daqui purificado, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Só os irmãos, a paz do Senhor, amém? Você que trouxe sua oferta, se tiver algum dizimista, amém? Vamos colocar de pé, vamos clamar o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, viemos clamar a Ti neste momento, Senhor. Viemos, papai, te pedir pelas suas vidas, papai, a qual vão contribuir na sua obra. Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, que o Senhor venha multiplicando, Senhor, 1000 vezes mais, papai, o que eles estão abençoando na tua casa, Senhor. Pai, eu venho te pedindo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Abre a janela do céu, derrama a bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Deus, também quero pedir, Senhor, pelos dizimistas, Senhor. Pai, eles estão cumprindo a tua palavra, eles estão devolvendo aquilo que é do Senhor, papai. Então vem prosperando, vem, papai. Deus, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, abrindo cada dia mais, Senhor, as portas para os seus filhos, Senhor. Pai, eu te peço e já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus, amém. Eu verei a
glorificado, Senhor, tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me.
Aleluias. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Creio que já todos estamos rendidos nesta noite diante da presença do nosso Senhor, do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Grande é o teu poder e grande é os teus mistérios também para com todos nós aqui nesta noite. Linda mensagem, linda palavra do pastor, os louvores, a oração. Irmãos, deixa Deus usar você, porque Deus tem coisas grandes que você não conhece, que Ele quer anunciar sobre a sua vida. Então seja o vaso, seja o instrumento do Senhor, para que o Senhor possa vir fazer a diferença. Irmão Hélio, estou pensando em você já faz uma semana. Eu vou pôr estrela aqui dentro. Preciso de você. Estrela? Nós vamos iluminar, vou pôr estrela aqui, preciso de você. Ninguém está acreditando em mim? Irmão, é só você. Pensei assim, ele mexe em eletricidade, então é o irmão Hélio. Nós vamos mudar a parte da frente, a iluminação, e eu vou pôr umas estrelas aqui na festividade. Agora, como que vai ser as estrelas, só o irmão Hélio vai saber. Irmã Elisângela, lógico, né? A esposa dele. Falei para Deus, não só vamos fazer a festividade Pai das Nações, então eu vou colocar uma constelação lá dentro. E os irmãos vão ver e vão poder contar as estrelas do céu nos 3 dias de festividade aqui com a gente. Irmãos, eu só invento moda. Ontem o pastor Antônio estava conversando conosco. Ele falou assim, pastora Simone, mas se você fechar lá e Deus te colocar uma igreja maior, talvez as pessoas que estão ao redor, elas não vão junto, né? Se você for um pouquinho mais para cima, perto da São José, numa maior, talvez elas não vão para cima, porque fica longe. Você não vai dar escolha para elas irem e não ir. Como assim? Aquele lugar, eu não vou entregar. Aquele lugar, em nome de Jesus, se Deus permitir, nós compramos. Se não permitir, vou manter alugado, porque vai ser o Instituto Beneficente Curitibano. Provavelmente isso aqui, provavelmente, se Deus assim assinar embaixo, essa é a última igreja que vai ter aqui. Então eu estou com projetos grandes, porque eu sei que meu Deus é grande para este lugar, e tanto também para a casa do Senhor, porque eu quero trabalhar com crianças, quero levar crianças a aprender algum esporte, fazer um balé, quero ter uma oportunidade de trabalho com crianças, dar o cafezinho, fazer o almoço, depois mandar cada um para sua casa. Então, nós vamos fazer algo que creio em nome de Jesus Cristo, que Deus vai assinar. Estou em oração já faz muito tempo a esse favor, e o projeto não sai muito fora de tudo aquilo que eu quero fazer, daquilo que Deus já tem falado até mesmo no meu coração, através da minha paternidade. Então não está muito fora daquilo que eu quero fazer. Não está muito fora. Eu só não desci a placa para colocar uma placa mais bonita, porque ainda não me deixaram. Mas senão também eu ia tirar minha cara lá da placa, com o pastor Ângelo, ia colocar uma coisa assim que como passa aqui, que é isso daí? Não sei, vou ter que entrar para ver o que é. Eu já até falei para eles que eles não deixaram de eu fazer isso. Até o final do ano, alguma coisa eu faço. Uma coisa eu invento ali. Porque eu sei que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que Deus se manifeste em seu poder no meio de nós. E eu creio que Deus há de se manifestar. Nós vimos que a primeira casa, Jesus entrou no casamento em Canaã, onde transformou a água em vinho. Então nós vimos que a primeira casa que o Senhor entrou, que o Senhor visitou, foi o casamento em Canaã, onde o Senhor transformou a água em vinho, onde Jesus levou alegria. E eu creio que Jesus pode trazer alegria para seu lar. Eu creio que Jesus pode trazer, o Senhor pode transformar. Às vezes esse lar que está cheio de tristeza, pode ser desse de 4 paredes, pode ser o interior da tua alma, mas o seu Senhor, o teu Deus, o meu Deus, Ele pode trazer alegria para seu lar.
A segunda casa foi a casa de Pedro, aonde a sua sogra estava com muita febre, onde a febre era muito alta, a febre não abaixava, e o Senhor, Ele foi lá e levou a cura. E eu quero profetizar sobre o seu lar, sobre a sua casa, que Deus, Ele está levando cura para o seu lar, que Ele está levando cura para a sua casa, e só Jesus pode curar a sua família. Só Jesus pode curar a sua família. Não tem ninguém que possa curar a sua família que não seja Jesus Cristo de Nazaré. E Ele tem todo o poder para curar a tua família aqui nesta noite. Ele tem todo o poder de visitar lá dentro do teu lar, lá dentro da tua casa. Ele tem todo o poder de se manifestar e fazer a diferença. Basta você crer, basta você ter fé, basta você confiar que o Senhor tem este poder. Irmãos, e semana passada foi a terceira casa, a casa em Cafarnaum, aonde aquele paralítico, ele foi levado por 4 pessoas para ir até Jesus. Chegou lá, a multidão era muito grande, e eles subiram com aquele paralítico, com a cama daquele paralítico pelo telhado, e abriram o telhado, abriram a telha, tiraram e desceram e colocaram aquele paralítico de frente do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual eu falei para vocês, alguém precisou levar ele até lá, porque aquilo que ele estava passando, o fato de ele ser paralítico não permitia ele ir até Jesus. Não tinha como ele ir de encontro a Jesus. Ele precisava de ajuda. E às vezes alguém do teu lado está precisando de ajuda. Às vezes alguém do teu lado está se sentindo inferior. Às vezes alguém do teu lado está com depressão. Às vezes alguém do teu lado está sem força nenhuma do teu lado. E o que acontece? Acontece que o Senhor Jesus Cristo, se você levar essa pessoa, se você tiver empatia, se você se compadecer dessa pessoa, o que vai acontecer? Essa pessoa pode viver um milagre através das tuas mãos. Irmãos, já parou para pensar? Você tem empatia, tem a compaixão, leva o paralítico, chega lá, multidão muito grande, mas não teme. Tenta encontrar uma maneira, um modo de levar a si mesmo aquele paralítico até Jesus. Agora eu fico imaginando eles levantando, tirando as telhas e depois colocando aquele paralítico, descendo ele para baixo, colocando ele na frente de Jesus. Junto também eles desceram naquele momento o Senhor declarou, o Senhor determinou uma cura. Mas porque alguém se compadeceu, porque alguém estendeu a mão, alguém quis levar aquela cama, alguém quis. Então, olha que coisa marinha, quantas pessoas da tua casa, quantas pessoas da tua família pode hoje, no nome de Jesus Cristo, vir até a Cristo através de você? Quantas pessoas? Quantas pessoas que através de você falar de Jesus, de falar de milagre, de falar que Ele cura, de falar que Ele traz alegria, de falar que Ele transforma, mostrar a transformação de dentro para fora, que já se começa com você, e de repente ele estava lá, de frente de Jesus, Jesus pega e diz para ele: toma a tua cama e anda e volta para a tua casa. E hoje é casa de Levi, onde o Senhor passou, viu Levi, e Levi naquele momento ouviu algo da parte de Deus que talvez ele nem esperava, aonde o Senhor disse para ele: segue-me. E ele seguiu. Mas antes de seguir, ele levou Jesus até a casa dele, fez um banquete, colocou o Senhor na mesa para se alimentar com as outras pessoas, aonde alguns estavam criticando porque ele estava sentado no meio de publicanos. E ele pega e diz assim: não, eu não vim pelos sãos, mas vim pelos cansados. Eu vim pelos oprimidos. Eu vim pelaquele que acha que não tem jeito. Eu vim pelaquele que todo mundo diz: ó, você não vai vencer. Eu vim pelaquele que todo mundo diz assim: não tem cura. Eu vim pelaquele que todo mundo diz: não tem restauração. Eu vim pelaquele que todo mundo diz: não tem vida. Mas eu sou a vida e eu trago vida neste lugar de morte.
por ele ser um coletor de impostos. E coletor de impostos, eles arrecadavam muito e ganhavam também muito. Então, quer dizer, ele abriu mão de algo porque ele queria caminhar com Cristo. E muitas vezes, aquele que quer caminhar com Cristo tem que abrir mão de algo. E aqui você vai ver que ele abriu da parte financeira, ele era coletor de impostos, para seguir o Mestre, para seguir o Senhor Jesus. Porque a Bíblia não relata se ele mudou o nome de Levi para Mateus, ou se foi algo de apelido, ou ele tinha 2 nomes. A Bíblia não relata muito bem sobre isso, mas nós sabemos que o Senhor, ele passou, ele viu aquele coletor de impostos e falou para ele: segue. Só que antes dele seguir, ele levou até a casa. O que me chamou a atenção a respeito disso, porque daquela casa precisava ser liberado perdão. Naquela casa, naquele lar, no meio daquela família, no meio daquelas pessoas que estavam lá, precisava ser liberado perdão. Por quê? Porque ele via e tirava das pessoas. Ele tirava, como o pastor Antônio falou, ele tirou quantas vezes de Pedro, porque Pedro pagava seus impostos, e outros discípulos que pagavam seus impostos, quantas vezes ele tirou até mesmo do próprio Jesus, que ia lá e pagava os seus impostos. Então naquele momento precisava até mesmo uma liberação de perdão, e ninguém pode liberar perdão se não for Jesus Cristo. Ninguém pode liberar. O único que pode liberar perdão é o Senhor Jesus Cristo. O único que pode derramar em você o bálsamo de Gileade é o nosso Senhor Jesus Cristo. O único que pode trazer alegria é o nosso Senhor Jesus Cristo. O único que pode trazer restauração é o nosso Senhor Jesus Cristo. O único que pode fazer a diferença na minha e na sua vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só estamos na 4ª casa. Temos 3 casas ainda para ministrar. Nós não vamos ministrar as 12, nós vamos ministrar 7 casas, e temos mais 3 casas para ministrar. E cada uma delas o Senhor entrou com propósito. Cada uma delas o Senhor entrou para declarar algo. Cada uma delas o Senhor entrou para fazer uma manifestação diferente. O mesmo Senhor, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito de Deus que habita em você hoje, Ele está entrando na tua casa esses 4 domingos para fazer uma manifestação diferente. Isso é algo, irmão, tremendo. Irmão, não espere em homem. Não espere no homem o teu milagre. Não espera no homem o teu milagre. O teu milagre está em Jesus. Não espere no homem a tua vitória, porque a tua vitória está em Jesus. É no Senhor. É na intimidade. É no comprometimento com Ele. É lá que você vai encontrar a tua resposta. É lá que você vai encontrar algo divino, algo que vai mexer até mesmo na estrutura do teu lar, na estrutura da tua casa e sobre toda a sua família. E esse Deus que operou lá, esse Jesus que operou lá, é o mesmo que está nesta noite aqui conosco. É o mesmo. E o que Ele fez lá, o que Ele operou lá na vida daquelas pessoas, Ele quer operar também sobre a tua vida. E quando se fala de mesa, fala de lugar de intimidade. Porque na mesa você senta, na mesa você conversa, na mesa você olha um para o outro. É na mesa que vem um diálogo. Porque naquele tempo nada atrapalhava, não tinha tablet, não tinha celular. Como o dia de hoje, que alguns ainda levam para a mesa, mas naquele tempo não. Então é um lugar onde havia conversa, havia diálogo. É um lugar onde às vezes as pessoas desabafavam naquele momento. Falavam até mesmo como estava o seu interior, como estava até mesmo as coletas. Então tudo acontecia naquele momento, é na mesa. É onde o Senhor quer te levar, que está lá no livro do Apocalipse. Eis que estou na porta e bato. E se você abrir a porta, eu entrarei e você ceará comigo. É na mesa. É na mesa que o Senhor quer fazer a ceia. É na mesa. Por
que ele diz: eis que estou à porta e bato. É como o Senhor estivesse falando para mim e para você, que Ele está batendo na porta do teu lar, na porta da tua casa, está batendo na porta do teu coração, está falando para você: deixa eu entrar, que se você me permitir entrar, você vai ver, você vai te colocar junto comigo na mesa. Imagina agora você sentar numa mesa com Cristo. Imagina você agora sentar na mesa com Jesus, aquele que sonda, aquele que esquadrinha, aquele que sabe até o que você vai falar antes de você falar. Imagine, agora você está numa mesa, e na mesa só tinha pecadores, somente pecadores. E ele mesmo diz: não vim pelos que são, eu vim por pecadores, eu vim pelos que precisam e necessitam de uma cura. Eu vim por esses, eu vim trazer a transformação para esses. Eu vejo hoje as pessoas falando: vai tomar partido daqui, não vai tomar partido de lá. Não, o Senhor disse: eu vim pelos pecadores, eu vim pelos doentes. É esses que eu vou tornar são, é esses que eu vou trazer a vitória, é esse que eu vou ajudar a vencer. Irmãos, hoje, se você for ver, se você for analisar, principalmente em Gálatas, se você for analisar, às vezes o pecador que está lá dizendo que é uma concupiscência da carne, inveja, maldizer, esses são que não vão herdar o reino dos céus. Bebedices. Então você começa a ver lá que não é só pessoas com vícios, não é só pessoas homossexuais, não. Aqueles que são glutão, aqueles que são invejosos, aqueles que estão na impureza, na prostituição. Então não tem como tomar partido. Por quê? Porque Deus, ele não tem poder de liberar perdão hoje para alguém que é homossexual. Deus não pode curar hoje, Deus não pode, não vou dizer que é uma doença, mas vamos dizer, o interior da alma está sofrendo, está angustiado, está com dor, ou por causa de alguma humilhação, alguma rejeição, que uma pessoa que sofre de alcoolismo também passa. E Deus não pode curar essa pessoa de alma. Deus não pode liberar perdão para essa pessoa. Deus não pode transformar a vida dessa pessoa também. Então, se você for ver, você só tem que andar naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio para a terra para convencer o pecador do seu pecado. Ele veio para a terra para levar o povo ao arrependimento. Ele veio para a terra para fazer o povo conhecer a verdade, e a verdade que a palavra de Deus libertar. Então quer dizer que essa libertação através da palavra de Deus são para todos. Não é só para um clã. São para todos aqueles que querem se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que começar a sair um pouco da religiosidade e começar a pensar. Porque se você leva alguém que sofre de dependência química num psicólogo, eles vão falar o que? Essas pessoas, elas não estão lá por safadeza. Vai dizer que é algo que vem sobre elas, que criou uma doença, que precisa ser sarado, que precisa ser medicado, que precisa ser conversado. Isso não é diferente em outras áreas para outras pessoas. Só que a única coisa que muda é o modo de você se entregar, é o modo de você
se doar, o modo de você se render, o modo de você dizer: eis-me aqui, eu me rendo a ti, Senhor, como foi louvado hoje. O teu modo de se render a Cristo pode fazer com que você entre aqui sofrendo de alguma enfermidade, sofrendo de alguma doença, sofrendo até mesmo alguma dependência química. E o grau de sua entrega, o grau de você querer se lançar aos pés do Senhor, pode acontecer que você saia daqui hoje sem mais querer beber, fumar, prostituir, adulterar, fornicar ou ser dependente químico. Tem alguns que você vê viver processo. Mas tem alguns, irmãos, que a entrega é tão real, é tão verdadeira, porque não é que o outro não é real, não, porque às vezes o modo de você se prostrar, às vezes você tem medo que os pessoas do teu lado estão te olhando, ou que as pessoas do teu lado estão pensando em você. Eu vou ser sincero, dane-se os outros. O que importa é eu ser feliz com Cristo. O que importa é eu viver restauração. O que importa é eu receber a cura. O que importa é eu ter alegria. Só que ainda tem pessoas que são travadas nessas áreas. Tem pessoas que ainda têm essa pequena dificuldade. Às vezes até mesmo dão aleluia, até vezes dão glória a Deus, até mesmo às vezes de se prostrar, ou até mesmo de levantar as mãos. Tem pessoas que são travadas em algumas áreas, que precisam ser destravadas. A gente vê até mesmo na hereditariedade, quando as pessoas são travadas de geração por geração, que precisa ser destravar. Então, tudo isso, irmão, é um modo de Deus querer operar, um modo de Deus querer manifestar, um modo de Deus querer fazer a diferença da tua vida, desde que você queira que Ele faça essa diferença, porque só Jesus pode trazer perdão para a sua vida, só Jesus pode trazer perdão para a tua casa, só Jesus pode trazer perdão. E quantos estão travados por isso? Quantos estão travados por não conseguir liberar? Quantos estão travados porque algo dentro está incomodando tanto, está ferindo tanto? Porque, irmãos, falar eu te perdoo é fácil, mas se perdoar, não viver com a bagagem do passado. Todas as vezes que eu oro pelas famílias da igreja, o Senhor sempre me mostra bagagens do passado. Tem pessoas que não conseguem chegar em algum nível com o Senhor, ou até mesmo em sua casa, com sua família, por causa de bagagens do passado. E essas bagagens, elas precisam ir embora. Eu lembro até hoje, eu não lembro se foi aqui, se foi lá. Não lembro, irmãos. Eu lembro até hoje, assim. Tia, você vai ter mais um. E a Gia, você está arrependido em nome de Jesus. Eu lembro. Não, agora sim, então eu falei, brinca para ver quem hoje, mas aí o que acontece? Irmãos, só para você ver. Talvez ela não tomou posse naquela hora, naquele momento. Mas ela passou pelo livro do Cantares de Salomão. E ela foi a sunamita de Salomão. E agora está aí, abençoada por Deus, mais uma vida, mais uma geração. Que Deus queira que seja mais uma menina para fazer casal, né? Dois casal. Né? Fazer dois casalzinhos. Então já parou para pensar que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz? Poxa, até fiquei pensando agora, a criança correndo assim, caixinha, que acabei até esquecendo o que eu ia falar.
Se Deus está trazendo vida dentro da casa deles, é porque o Senhor está sendo vida lá dentro. É Deus ministrando lá dentro. Deus gerando lá dentro. Mais um milagre. A Geu tomava remédio? Você viu, irmão? Vocês que têm namoradas, injeção, cuide-se. Cuide-se, você não pode povoar uma nação. E nós queremos fazer isso. Povoar a nação. Então agora, voltando, porque eu vou para uma coisa mais forte. Estou quebrando um pouco o gelo porque eu vou para uma coisa mais forte. Perdão. Isso é uma palavra, irmãos, que Jesus entrou lá e falou para ele: segue-me. Olha que coisa linda. O Senhor falou para ele assim, ele estava lá coletando impostos, o Senhor passou, viu ele e falou assim: segue-me. Porque o Senhor olhou para ele e viu que na casa dele precisava perdão ser liberado. Se o perdão fosse só, vamos dizer, conjecturar, fosse só ele, o Senhor poderia ter liberado lá. Mas só que a questão que o perdão precisava ser dentro da casa. Quer dizer que aquele perdão não era um perdão particular, um perdão pessoal só com Levi. Era algo que tinha que ser dentro da casa. Dentro. Quantas pessoas que às vezes vivem sozinha em casa, mas é amargurado por alguma coisa? Quantos? Irmãos, o negócio é muito sério. Às vezes tem alguém que está nos vendo pela live, uma hora sozinho ou uma hora sozinho em casa, e simplesmente é uma pessoa amargurada, uma pessoa que não consegue ser feliz, é uma pessoa que tem Jesus, que vem para a igreja, toma às vezes até a ceia do Senhor e não consegue ser feliz. Às vezes é alguma pessoa que se afastou do caminho do Senhor porque nunca soube o que é ser feliz. Às vezes a pessoa diz: Deus me conhece, Deus me sabe quem eu sou. Deus sabia quem era Levi, Deus sabia quem era Mateus, Deus sabia como era a casa dele. E Deus precisava entrar lá porque um perdão precisava ser liberado. Só que o negócio é tão sério que o Senhor, ele foi, participou no meio de publicanos, se alimentou em meio de publicanos, pessoas o condenando por ele estar lá. Irmãos, eu vejo às vezes as pessoas falam assim: eu não posso ir naquele lugar, porque alguém às vezes me condena, alguém está lá que vai na casa da minha família, ou algum familiar meu me condena. Condenaram Jesus e ele foi ser instrumento naquele lar. Ele foi ser instrumento naquele local. E às vezes você pensa que não, mas às vezes vem uma coisa lá de 30 anos atrás que já nem existe mais. Ou às vezes alguém não te entende e dá uma palavra dura para você e acaba mais te machucando, mais te ferindo. Às vezes acontece alguma coisa que faz você perder total confiança. E às vezes essa total confiança faz você fechar o teu coração. E às vezes você não consegue liberar esse perdão. E às vezes esse perdão é o que está atrapalhando de Jesus fazer uma história na sua vida. De Jesus fazer uma história. E eu quero orar por essas vidas nesta noite.
Eu quero orar por essas pessoas nesta noite. Onde o Senhor está dizendo, eu sei que você está doente. Não digo só carnal, estou dizendo espiritual. Eu sei. E talvez o teu chamado não desenrola por causa disso. Às vezes o inimigo já não tem mais o que te acusar no dia de hoje. Ele traz teu passado para ver se consegue te oprimir e tirar você do caminho. Porque quantas pessoas que hoje o diabo não tem mais como acusar, mas ele vem com o passado. Ele vem trazer lembranças para fazer você sofrer. Às vezes ele traz lembranças para dizer para você, olha, você como pai, você como mãe, fracassou. Ou você não educou. Ou a culpa é sua que foi para esse caminho. Porque, irmãos, quem sente dor e não quer dizer, eu estou desse jeito mesmo, sempre encontra um culpado, o inimigo sabe disso. E ele tenta de tantas maneiras de tirar você de perto da cruz, tirar você da direção certa, porque esse é o papel do inimigo, tirar você da visão certa, tirar você do caminho certo, para que você não conheça a verdade. Porque se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. E ele não quer que você seja liberto. Ele não quer que você seja sarado, que você seja curado, que você seja uma terra fértil. Ele não quer isso. Porque ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Só que o Senhor Jesus Cristo, Ele está passando aqui nesta noite, neste lugar, Ele está dizendo para você, está falando comigo também. Ele está dizendo, segue-me. Só que você, hoje, lendo a palavra, estudando a palavra e vendo a palavra hoje ministrada, porque naquele momento que o Senhor falou com Levi, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia nem do que se tratava. Simplesmente foi, mas hoje você sabe do que o Senhor está falando, você sabe do que está se tratando. Hoje você e eu não tem mais por inocente, não. Ele sabe. E tanto que ele sabe que aquela palavra que você diz, Deus me conhece, Deus te conhece tanto que Ele está te dando essa palavra. Deus, Ele conhece tanto a tua dificuldade que Ele está te dando essa palavra nesta noite, neste lugar. Porque Ele quer promover, Ele quer fazer a boa obra sobre você e sobre os teus. Isso é um caso que precisa ser liberado. E quando fala de liberação, é para liberar aqui, presta bem atenção, é para liberar aqui e na hora que fechar, abaixar as portas para ir para a tua casa, você não ter as velhas atitudes. Deus está dizendo para você, eu quero liberar perdão, para que você realmente queira que a tua casa seja um lar de alegria, um lar de cura, um lar de restauração, e um lar que não tem mais desavença, porque estou liberando perdão sobre todas estas desavenças. É um lar que o Senhor está querendo dizer, olha, não vai ter mais por que acusação. Porque eu estou iniciando aqui para frente. Agora fica em você
querer ter a escolha de querer viver esta verdade com Cristo. Só que para viver essa verdade com Cristo, você precisa deixar as bagagens e deixar de querer ser a mesma pessoa. Porque quando ele começou a seguir o Senhor, ele seguiu sabendo que ele ia ter que se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus. E que ele teria que, para viver essa transformação, viver um processo. E muitas vezes as pessoas não querem viver o processo. Porque às vezes o processo dói. O processo fere. Mas o Senhor tem o bálsamo de Gileade. Eu quero 2 cadeiras grandes aqui. Uma para cá, outra para lá. Viraram para de cá. Eu quero iniciar aqui um processo com todos vocês. Vocês vão ficar tudo na mesma posição, o culto não vai terminar. Não, só agora, o culto não vai terminar. Só que eu preciso começar aqui agora um processo. Deus abençoe todos que estavam conosco na live até agora. Que Deus ilumine o lar de cada um de vocês. E sexta-feira nós estamos aqui às 20 horas.